Olá, sejam muito bem-vindos ao Cristal Notícias de hoje. E hoje eu tenho a honra em estar recebendo aqui o nosso querido Guilherme Mota, que é presidente, e Maria Carolina, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nosso programa hoje tem como tema Conectados pela Inclusão. Sejam muito bem-vindos ao Conectados pela Inclusão. E hoje, nosso bate-papo é sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós vamos entender o que é esse conselho, como ele funciona e também conversar sobre as ações, campanhas que ele realiza. E, claro, vamos falar sobre as propostas de campanha para esse Abril Azul, né? Então, recebemos aqui Guilherme Mota, que é o presidente do conselho, e Maria Carolina, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Olá, Cássia, muito obrigado. A gente agradece e é um prazer estar aqui para tratar desse assunto que sempre nos acompanha, ainda mais num espaço tão tradicional, tão importante na nossa cidade como é esse espaço. Amém. Olá, Cássia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui representando todos os conselheiros do nosso conselho, né? E estamos aqui para unir forças, para estabelecer parcerias, né? E que aos poucos a gente vai conquistando uma sociedade cada vez mais inclusiva. Sim, isso é muito importante. Tem muita relevância na sociedade hoje em dia. Nós precisamos de conhecimento, né, Carol? Estávamos falando sobre isso, que o conhecimento, a informação, ela transforma realmente a vida e a sociedade. E gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, o que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência? O Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências é um órgão onde a gente reúne ali com a participação da sociedade civil, do poder público, um espaço de escuta para que dali a gente possa estar identificando as necessidades que digam respeito às pessoas com deficiência do nosso município, necessidades essas que são levadas, na maioria das vezes, por familiares, por professores, pessoas que têm contato no seu dia a dia com pessoas com deficiência. A partir disso, a gente consegue, via conversa, que acontece nas nossas reuniões mensais e sempre trocando conversas diariamente nos nossos grupos, a gente consegue identificar muitas situações, solucionar ali dentro do que a lei nos permita estar tratando, estar conversando, porque nós, existindo como um órgão consultivo, a gente está disponível tanto para essa escuta, quanto também para a tratativa de chegarmos a uma conclusão, a uma solução que venha melhorar o dia a dia, que venha tratar de uma situação onde a pessoa com deficiência precise de um estabelecimento do seu direito. Então, nas nossas reuniões, a gente tem esse objetivo. A gente conversa, a gente vê ali em perspectiva, cada um trazendo da sua realidade, identificamos ali com o auxílio de todos que participam com a gente, os conselheiros, os colaboradores, essas necessidades e depois identificar, conversar sobre essas necessidades, tecer ali um caminho legal, um caminho pela via da lei, sobre o que a gente pode estar fazendo, seja por iniciativas como conversas como essa, tudo ali caminhando para que a gente possa ter uma proposta bem robusta e solucionar aquilo que seja necessário no nosso município para a pessoa com deficiência e afins, né? Pessoas que estão interessadas, educadores, familiares. Nosso grupo tem esse objetivo de escutar, identificar e, dentro do que nos está ao alcance, sempre está resolvendo, conversando com as autoridades responsáveis para caminhar o mais breve possível para uma solução. Perfeito. Guilherme, como os encontros acontecem e quem pode participar? Os nossos encontros acontecem nas penúltimas quintas-feiras do mês. A gente se reúne na Casa dos Conselhos, aqui em Itapeva, né? E sempre é avisado antecipadamente pelos nossos contatos, nossa rede social. O número vai aparecer na tela, os contatos, nossos endereços aparecem na tela para vocês nesse momento. E só fechando um ponto que eu esqueci de me falar, que acho importante, sim, quando você perguntou sobre o que vem a ser o nosso conselho, né? Uhum. O nosso conselho, acho que vale muito mencionar, né, Carol, que ele surgiu
a princípio, no primeiro momento, na nossa cidade, com iniciativa de pais e mães e pessoas com deficiência. Aí foi tomando cada vez mais proporção e nós temos o tamanho que nós conseguimos hoje, graças a Deus, sempre expandindo. Então, vale mencionar essas pessoas que começaram esse conselho num primeiro momento, ali, a Giane, a Marilisa, depois eu fui entrando como colaboradora, a Carol já veio pela educação e estamos aí hoje, né? Graças a Deus, podendo caminhar, podendo debater nessas nossas reuniões, nesse dia que eu mencionei para vocês, quinta-feira, penúltima do mês. E é importante, Cássia, entender que todos, a sociedade como um todo, está aberta a participar, né? Nós temos, sim, ali representatividade do poder público, da sociedade civil, mas qualquer pessoa pode estar conosco nos nossos encontros. Então, a gente tem essa função mesmo, né, de acolher e deliberar algumas questões, aconselhar, sempre que for necessário, sempre que tiver uma dúvida, uma barreira ou algo que esteja impactando a vida daquelas pessoas. Muito bom. E vocês estão disponíveis para palestras, para poder estar indo em escolas, transferindo informação para a população também? Sim, né, Gui? Com certeza. Nossa, hoje eu fiz 2. Olha que bacana! Mas a Carol tá nisso bem mais tempo do que eu. E ela, não tô falando porque ela tá aqui próxima a mim, mas ela faz isso de um modo muito técnico, né? Ela tem uma vivência bem vasta na educação, tem uma experiência com o filho dela, né, Carol? Visão monocular. Isso. Tem uma extrema sensibilidade para essa questão da pessoa com deficiência. Então, eu não poderia estar melhor acompanhado na presidência. E eu falo mais assim, procurando aprender sobre outras deficiências, mas é lógico que eu vou ter mais autoridade no assunto da deficiência visual total, né? Não é baixa visão, porque existe, né, baixa visão também, mas mais total porque é o que a gente leva na pele desde que nasceu. Eu sou prematuro. Então, eu trato com mais profundeza sobre isso, mas sempre procurando me informar sobre outras deficiências para poder representar da melhor forma possível o conselho, né? Que eu até abro um parêntese rápido aqui, eu sempre digo que é uma benção, uma maravilha mesmo poder presidir o conselho junto com todos que caminham com a gente, junto com a Carol, porque não que outras bandeiras não sejam importantes. Eu sempre digo isso, disse isso uma outra vez que estive aqui. Não que outras bandeiras não sejam importantes, mas o conselho, cara, o conselho, a luta pela pessoa com deficiência é uma bandeira de base. Porque se você trata do direito da pessoa com deficiência, do dever dela ser informada sobre essas duas situações, num primeiro momento, você está abrindo espaço para todas as outras bandeiras, todas as outras escolhas que a pessoa com deficiência vai fazer, né? Então, é uma situação onde você beneficia a pessoa com deficiência e beneficia a sociedade como um todo. É a bandeira mais generosa que eu conheço e gosto muito de poder correr por essa bandeira que é a causa da pessoa com deficiência, né? Porque é um conselho que está sempre em expansão, né? É uma família nova que chega para estar com a gente, aparece na reunião. É o que a Carol falou, está aberto para todo mundo. Você até não tem caso próximo, mas você quer conhecer e a gente está lá para se apresentar para você, para partilhar as nossas situações, as nossas pautas com você. É muito bom. Cássia, aproveitando, né, essa sábia fala do Guilherme, porque ele faz um trabalho muito bonito. E o conselho, na verdade, ele tem vários membros e cada um contribui de uma forma, seja para um bate-papo, seja para uma palestra, seja para uma formação, seja para uma roda de conversa, seja para um podcast, né, num espaço acolhedor como esse, que vai dar visibilidade, que vai fomentar a cultura inclusiva, que vai despertar a conscientização por meio, né, da informação e do conhecimento. Então, a gente sempre está à disposição. Tivemos um setembro ano passado com muito engajamento, um abril azul, né, repleto aí de representatividades. Então, assim, nós temos essa função também, tá? De trazer sensibilização, de lutar dentro da legalidade, né? Porque nós temos muitas legislações e a gente tem que compreendê-las também. E sim, acolher toda pessoa e oportunizar a ela ali um aconselhamento fidedigno às necessidades do estudante, mas também amparado legalmente. Então, a gente faz, sim, essas ações de parceria, né, Guilherme? Com diversas secretarias, com diversas instituições. E nós estamos aqui com esse propósito, com essa missão mesmo na sociedade civil. Pode falar, Gui. Não, e é isso que a Carol colocou, é importante. A nossa via de militar é sempre pela legalidade. E aí a gente surge algumas questões que... E quando não tem lei? Ou quando não tem o cumprimento da lei que precisa ter?
O conselho está aí para ser consultado, né? Para que a gente não passe pela situação de, opa, existe uma lei que foi criada, mas a gente já teve que deparar com essa questão, conseguimos resolver na época, para não ser criado algo que a gente supostamente é novidade, algo que já exista. Por isso o conselho é consultivo. Os nossos legisladores consultaram, olha, eu quero tratar esse assunto. Opa, esse assunto já existe, mas o seu tema, a sua ideia é boa, por que você não dirige o assunto para cá, para legislar sobre isso? Isso aqui faz falta, né? Nós somos um órgão consultivo e a gente vai direcionando todas as conversas, as pautas com as autoridades que a gente precisa tratar, para que naquilo em que a gente possa auxiliar, a gente seja devidamente consultado e possa orientar projetos bons, né? Acho que cabe também mencionar isso. Perfeito. Nos nossos vereadores, a gente lembra que a gente teve na Câmara o ano passado, não é? E fica o recado aqui para essa Estamos nova... abertos, né, Gui? Estamos abertos, com certeza. É só chamar a gente que a gente vai reunir, mobilizar todo o grupo para dar todo o apoio a um projeto que tem a ver com a propriedade que o Conselho atua, a propriedade de assuntos que o Conselho atua, que é a pessoa com deficiência e tudo que isso compreenda. Vamos para mais uma pergunta nesse momento. Quais ações e campanhas são realizadas pelo Conselho? Posso começar, Gui? Por favor, você vai fazer isso muito melhor do que eu, inclusive. O Conselho, ele realiza, né, Cássia e ouvintes, inúmeras ações. Algumas não tão perceptíveis, não tão abrangentes de visibilidade pública, outras que a gente vai ali encontrando parceiros dentro das secretarias e instituições, mas o objetivo maior ao longo do ano é realmente, né, suscitar, promover e fomentar meios de que a gente possa beneficiar a inclusão de todas as pessoas. E a gente promove daí as campanhas, né, que existem as legislações que regem as datas específicas. E eu gosto sempre de fazer uma fala muito pontual. Todo dia é dia de falar sobre respeito, empatia, equidade e inclusão. Mas essas datas, elas trazem uma ampliação e dão mais visibilidade, né? E elas são promovidas por lei. Então, a gente vem cumprindo e vem crescendo muito nas nossas campanhas. E aí as pessoas até, às vezes, se questionam um pouquinho, nossa, mas por que agora só em Abril Azul se fala nisso? Não é que se fala somente nesse mês. A gente fala sempre, mas a gente quer maior engajamento, né? E isso a gente tem usado as mídias sociais, os meios de comunicação, né? Para que a gente possa realmente despertar. A gente teve um crescimento muito grande, porque às vezes começa no ambiente educacional e na sociedade civil a gente tem encontrado hoje comércios, igrejas, instituições aderindo às campanhas que provêm de ações, às vezes mundiais, nacionais ou municipais, né? Então a gente trabalha com eventos formativos, com roda da conversa, com seminários, encontros temáticos, né? E aí a gente traz essas datas simbólicas, né, como, por exemplo, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21 de setembro, que é um mês também de muita ação, de muito engajamento. E a gente articula, a gente traz esse alinhamento. Porque, às vezes, as ações elas eram isoladas. Então, vamos lá, tinha uma determinada instituição que fazia uma ação muito bonita. E aí ela não tinha visibilidade. Então, o Conselho hoje, ele tenta alinhar, organizar os calendários com diversas ações e fomentar, né, e ampliar a divulgação. E aí isso acontece sempre através, né, das parcerias dos nossos conselheiros. Então, Abril Azul, por exemplo, é um calendário que tem diversas ações acontecendo em diversos locais e a gente pede sempre para que marquem as páginas do conselho, né? Nós temos uma hashtag Abril, que é Abril Azul Itapeva, já implementada há um bom tempo, né, onde um pai atípico auxiliou o conselho, que é o Ronaldo. Ronaldo, abraço para ele. Ele é um tremendo comunicador, e aí a gente, mesmo numa ação agora nesse final de semana, ele falou, Carol, teve muito engajamento no Abril, a gente já superou o ano passado, e é isso, né, é fazer com que todo dia seja dia da gente ter essa consciência para o próximo. Exatamente. É importante, né, ter esse mês do engajamento, esse dia, mas o dia é todo dia mesmo. Perfeito. Certeza. Né? E quais são as propostas para a campanha deste abril?
Vamos falar do tema, né, Gui? Com certeza, não podemos deixar de falar sobre isso. Não. Vamos lá. Dia 2 de abril, né? Ele é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E ele teve como tema esse ano, lançado pela revista Autismo, essa campanha nacional, né? A informação gera empatia e a empatia gera respeito. E a hashtag desse ano, fora a nossa do Conselho, né, Gui? Sim, nós temos o hashtag Respectro, certo? Esse dia 2, Cássia, ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 18 de dezembro de 2007, por meio de uma resolução, e vem sendo celebrado pela primeira vez aí, desde o dia 2 de abril de 2008, tá? Essa data, ela tem como um ênfase maior aí, foco, ampliar a disseminação, a informação sobre o transtorno do espectro autista, combatendo o preconceito, promovendo a inclusão, né? E no Brasil essa mobilização foi reforçada por uma lei, tá? Que é a Lei 13.652 de 2018, que instituiu daí oficialmente aqui na nossa, né, no nosso país o dia 2 como Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E as nossas ações, né, Guilherme, nós tivemos uma reunião acontecendo no mês anterior, e ali a gente teve diversas ideias de diversas secretarias e instituições. A gente já compartilhou, as ações já estão acontecendo nesse mês de abril. Algumas terão um impacto aí bem amplo socialmente, outros um pouquinho mais restrito a um determinado grupo, né? Mas as secretarias estão bem engajadas, a prefeitura também tem validando, né, as nossas campanhas, e o conselho está nessa junção de ideias, né, auxiliando, corroborando para toda e qualquer prática que vise fomentar a inclusão. E o nosso Abril Azul tá lindo, né, Gui? Tá lindo e tá muito bem amparado pelas secretarias, como você falou, instituições, todas as secretarias do nosso município estão se fazendo representar. Eu queria destacar, porque eu não sei se isso é comum, né? A gente tá aqui com o alcance que esse podcast tem para além da nossa cidade. Olha, eu não me lembro, Carol, e isso eu me comprometo a pensar junto com o conselho. Nós temos o privilégio ali de ter a Secretaria da Agricultura com a gente. Que conselho de pessoa com deficiência tem isso? Porque a gente fica, mas a agricultura... Não, eu me comprometo a achar um espaço para eles, achar uma ação para eles, nem que não seja nesse abril. Porque é um espaço aberto também que a gente não pode perder, né? E eu digo isso valorizando todas as secretarias, mas destacando a da Agricultura, porque dos outros conselhos que conheço, eu nunca vi mencionarem, a Secretaria da Agricultura está com a gente, está para e passo aqui com a gente, então a gente tem esse privilégio aqui. Afora as instituições que a Carol mencionou, não é? Tem o Polo de Empregabilidade, a Luz da Visão, a PAI, né? Mais alguma instituição que eu não mencionei? CEAPEM, Educação, todas as secretarias. E eu até aproveito esse gancho que a Carol trouxe. O momento da nossa conversa aqui, o foco é no Abril Azul, mas menciono também que tem o Abril Marrom, que não é o centro da nossa pauta, mas vale mencionar. Eu mesmo não conhecia, fiquei conhecendo esse ano, que trata a respeito da pessoa com deficiência visual, né? E eu até dou um testemunho rápido aqui, Cássia, se você me permite. Com certeza. Eu tenho um amigo com deficiência visual, ele ficou bravo uma vez, cara, a gente estava num bar conversando. Agora tudo é autismo? Imagina, e nós com deficiência visual? Eu falei, irmão, calma lá. Tem pessoa com deficiência visual e tem autismo. Aproveita esse gancho. Você cobre as duas frentes. Exato. Fica bravo com a pessoa que tem as características de autismo. Não adianta, não é culpa delas. Vamos pegar essa data, essa expressão que eles têm e apontar pro Abril Marrom. É Abril Azul? Mas também é marrom. E tem gente que tem gente que vai vivendo a sua vida fazendo referência às duas cores, porque tem cegos, tem pessoas com deficiência visual que tem autismo também. Então não adianta ficar bravo com isso. É a proposta que a gente sempre tem procurado manter no conselho. Ok, o foco nosso, por estar mais conhecido, mais bem difundido, é o Abril Azul. Mas do ano que vem em diante, com certeza vai ser azul e marrom. Azul e marrom. Azul e marrom, né? Esse ano o foco é no azul. Esse ano foco no azul e o ano que vem azul e marrom. Isso. Tem muitas datas, né, Guilherme? E a gente vai tentando dar relevância em cada ano, ampliando um pouquinho. Então, esse ano mesmo das ações da trissomia 21, que é a síndrome de Down, a gente também teve um trabalho um pouquinho mais empoderado, né, mais forte. E aí, cada ano a gente vai ampliando, né, ou vai dando maior ênfase a uma data. Gui, vamos falar sobre a nossa ação? Vamos convidar? Vamos falar o dia, vamos convidar o horário, o lugar. Que delícia.
Então, Cássia, neste ano, né, o Conselho, ele está organizando uma roda da conversa, tá? Com as famílias, os profissionais, os nossos conselheiros, né? Então, toda e qualquer pessoa pode estar conosco na terceira quinta-feira do mês. A gente vai estar se reunindo na Casa dos Conselhos. Vai ser um trabalho de conversa, de falar do poder das nossas mãos que transformam, que geram conhecimento, que fortalecem o acolhimento com empatia e humanização. Então, nós teremos uma pauta muito bem distribuída. Começará às 9 horas da manhã, lá na Casa dos Conselhos. A gente vai convidar todos a se vestirem de azul. O azul, ele tem uma relevância porque a prevalência é em meninos, então é uma cor simbólica também, assim como os símbolos trazem também e expressam um significado. E aí a gente vai estar distribuindo os materiais informativos, né? Isso qualquer pessoa pode. Nós temos diversos materiais que falam sobre o autismo, né? Que fala sobre dicas de como acolher de maneira geral essas pessoas. Na questão das unidades escolares também, a educação tem promovido algumas campanhas e outras secretarias, o esporte vai desenvolver ação bem bacana esse ano, né? Então, a gente, cada um fazendo um pouquinho. Como o Gui falou, talvez a agricultura não tenha uma ação de impacto social, mas se elas promoverem um espaço para falar sobre o autismo neste mês com os seus funcionários, isso vai já trazendo multiplicadores, né? Que tragam essa informação de relevância. Então, nosso objetivo desse ano é ampliar o conhecimento, né, sobre o autismo e combater o preconceito, que é o tema. Se a informação ela vai gerar empatia, a empatia vai gerar o respeito. Então, a gente quer fazer esse momento de conversa, acolhimento, falar sobre autismo e mais. Convidamos os pais, pessoas com autismo a participarem conosco, a ter representatividade, direito de fala, né? A alteridade, ela vai muito mais do que uma empatia. É quando as pessoas usam a razão atrelada à emoção. Então, a gente precisa despertar essa competência socioemocional muito importante e realmente é esse o nosso objetivo que nós estamos aí promovendo e esperamos todos vocês para estar conosco lá, né, Gui? Com certeza. Você que, como mencionamos aqui, você que tem proximidade, ou você que não tem proximidade, mas quer conhecer melhor do que se trata, quer se informar, quer conhecer a causa, tem já algum apreço, algum interesse, apareça lá, esteja com a gente. E, afinal de contas, esse conselho, desde o seu início, desde a sua origem, é assim. Começou com essa situação bem informal. Era a Gilce, era a Giane, era a Marilisa ali, alguns outros pais, outras mães. E esse grupo só veio a crescer. Então, venha engrossar esse grupo com a gente, porque, assim, as nossas ações vão poder ser melhoradas e nós vamos poder aumentar um monte de ação que a gente tem para fazer, porque nunca falta tarefa, né, Carol? Tem sempre, você vai chegando, a gente vai distribuindo as tarefas que precisam ser feitas e esse grupo vai ganhando mais influência, vai ganhando mais voz, embora consultivo, embora a gente não decida, a gente ganha uma influência e um poder que vai ser usado todo ele em benefício mesmo das pessoas com deficiência, em especial, nesse mês, Abril Azul, as pessoas com as características de autismo. E como que nós podemos fazer para ser parceiros do Conselho? Como uma família, alguns projetos, como que eles podem, assim, ser seus parceiros mesmo? Primeiro é a adesão às campanhas, né, Gui? Só de estar ali divulgando, No falando começo. sobre autismo, né? Todo dia, não somente no Abril Azul, mas divulgando nas redes sociais, né? Trabalhando sobre isso nas suas casas, nas suas famílias, no seu comércio, na sua igreja, né? Em todos os espaços e ambientes precisamos falar de inclusão, né? E aí, segundo, é estar acompanhando nossas ações, né? Estando conosco, né? Na Casa dos Conselhos, nossas reuniões, né? Elas acontecem preferencialmente toda terceira quinta-feira do mês. A Casa dos Conselhos, Cássia, ela ocorre ali no endereço do Alberto Vilhena Júnior, número 1186, lá no Jardim Maringá. Nós também temos um telefone de contato, né, Gui? Temos. Precisamos passar esse telefone para vocês Vamos nos lá? acionarem. É o 99760-8632. Temos as nossas redes sociais. No Facebook, procure por Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No Instagram, @CMDP
Itapeva. E também temos o e-mail, tá? Para que vocês possam encaminhar ali as dúvidas, os anseios, as necessidades, tanto pelo WhatsApp, nós temos a nossa secretária que vai estar acolhendo, né, ali as necessidades, os questionamentos, ou as dificuldades encontradas, como pelo e-mail, que é cmdpditapeva@gmail.com. E nós estamos lá, tá? Para ouvir, para acolher, para articular, para estar fazendo os encaminhamentos necessários em prol de todas as pessoas com deficiência. Muito obrigada, Carol. Muito Imagina. obrigada. E eu espero que você que está recebendo todas essas informações, entre em contato com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Você vai ser muito bem atendido, muito bem acolhido, né? Muito bem acolhido. Eu já tive o privilégio em estar numa palestra que a Carol fez no colégio, né, Carol? Foi muito intenso, foi transformador. Transformador, essa é realmente a palavra. E foi demais mesmo. E a população precisa estar mais aberto, assim, e graças a Deus já tem se aberto mais. Estamos avançando. Já está avançando, avante, Conselho, conte conosco também, né? E nosso Cristal Notícias está ficando por aqui. Eu agradeço de todo o meu coração ao Guilherme Mota, a Maria Carolina, pela presença de todos vocês, pela presença de todos os que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Deixo aqui o meu agradecimento. Obrigado, Cristal Notícias. E com certeza essa nossa conversa aqui vai ter muito alcance. E eu não tenho dúvida, nosso grupo depois desse nosso papo só tem a crescer ainda mais. E quem quiser se aproximar da gente, não importa se não tem experiência no assunto. Venha com o seu interesse, ali você vai ser informado, você vai ser equipado mesmo para estar com a gente. E aí você vai passar um tempo lá com a gente aprendendo, conversando, trazendo suas dúvidas, suas ideias. Vai chegar um tempo que você vai propor a respeito da pessoa com deficiência intencional. Você mesmo vai aprender os caminhos, você mesmo vai conversar com a gente, vai trazer as suas ideias, vai trazer concepções novas e nós vamos só ter a ganhar com a sua chegada. Muito obrigado. Em nome do Conselho, nós também agradecemos e lembramos a todos vocês. O Conselho é um espaço de todos nós. Informe-se, participe e ajude a construir um município mais inclusivo. Conte conosco. Abraços e até mais, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Guilherme Mota, Maria Carolina. E ficamos com essa frase. Informação gera empatia e empatia gera respeito. E marquem a hashtag Respectro. Muito obrigada.